Boa noite, bem-vindos. Bora conversar ao vivo. Na semana passada eu fiz o Bora Conversar Coisas de Casal e eu falei sobre um tema que foi relação extraconjugal, vulgo traição. Como eu não gosto muito desse termo, eu estou usando relação extraconjugal. E aí eu recebi aqui vários convidados, né, várias pessoas que toparam dividir tela comigo e a maioria não falou que não aceitava, porque quem ama não trai, fica junto, é aquele relacionamento, né, pra vida toda, enfim. No final eu recebi um amigo que concordou comigo, foi o único. E eu tinha guardado pro final também a minha convidada de hoje. Mas aí nós tivemos um probleminha técnico e não conseguimos, tá certo? E aí eu falei, vamos fazer na semana que vem. Qual seria esse tema? Qual seria o que iria permear o nosso papo aqui? E aí vai ser autonomia no amor, sexo e casamento. Nós temos muito o que conversar porque ela participou de 2 séries. Nós vamos falar também sobre ela. Ela é atriz, ela é terapeuta corporal. A minha convidada é a Janaína Gaia e eu vou colocar ela aqui para dividir tela comigo através da minha professora e psicanalista Regina Navarro Lins. Ela vai entrar aqui. Espera aí. Oi, Janaína. Olá, querido, prazer. O prazer é todo meu, minha querida. Muito obrigado. Nós tivemos Eu um que probleminha. agradeço. Nós tivemos um probleminha na semana passada. Eu fiquei avisando, olha, eu vou deixar ela para o final, eu vou deixar ela para o final. E aí não consegui. Então, eu queria começar, Janaína, com essa pergunta da semana passada. Sim, Podemos? claro. Traição é mesmo, para você, traição é mesmo o fim do relacionamento? Ó, Fábio, eu vou pedir a Opa, sua... peraí, vamos interromper, porque entrou uma pessoa muito especial aí, que eu já conheço também. Ah, eu tô sem óculos. Deixa eu botar óculos. Você vai ver agora quem é. Ah, tá juntinho sempre, tá Tá ligado, juntinho. tá certo, Obrigada, tá certo. tá esperto. Vamos falar sobre ele, vamos falar sobre ele. Com certeza, com certeza. Mas olha só, vou te pedir um pouquinho de paciência, porque para eu te responder isso, eu vou querer trazer um raciocíniozinho assim para embasar a minha resposta. E aí ela vai ficar muito clara, ela vai ficar muito embasada, muito bem argumentada, né? O que não significa que vocês tenham que concordar, obviamente que não, né? Mas antes da gente falar, Fábio, das relações amorosas, sexuais, né, de casais, propriamente dito, eu acho que a gente precisa, para a gente responder essas perguntas, todos nós, para respondermos essa pergunta para você, a gente precisa voltar para a nossa infância, para as nossas primeiras relações, tá? Que são as primeiras informações de mundo, de vida que a gente apreende e que ficam registradas no nosso corpo a nível celular, né? O corpo todo ele forma memória o tempo inteiro. Ele produz memória o tempo inteiro. E as memórias vão produzir a sua forma de estar no mundo, os seus padrões mentais. Então, porque todos nós temos padrões, Sim. porque nós repetimos muitos comportamentos, porque também somos muito automáticos na vida, ali na rotina, papapá. E a gente bebe, inicialmente, dessas fontes de quem nos criou, seja pai, mãe, tio, avó, seja quem for. Essas informações, elas também são padronizadas. São padrões mentais. Então, nós somos programados. Nós somos programados
na vida, e claro, isso é necessário a princípio, são as primeiras informações, são a base ali, a construção da nossa formação, da nossa identidade. Mas a questão, Fábio, toda a questão de toda a nossa vida, ampliando essa tua pergunta, é que em dado momento da nossa história, que não tem um momento certo, né? A gente não tem regra para falar de ser humano, de vida. Nós precisamos de um distanciamento emocional dessas histórias que estão impregnadas na gente, que nos foram passadas, desses padrões mentais, do que minha mãe pensa sobre a vida, do que meu pai pensa sobre a vida, né? A gente precisa, em algum momento, criar um espaço, abrir um espaço dentro da gente, para a gente começar a se perguntar quem a gente é dentro disso. Se isso me diz respeito. Se o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, se tudo que eu estou me alimentando, se todas essas informações são bacanas para mim, se eu acho legal aquilo para mim, se esse é o meu caminho. E, de qualquer forma, será o meu caminho. Nunca serei a minha mãe, nunca serei o meu pai. Eu posso ter afinidades de pensamentos, mas ainda assim eu vou criar o meu espaço. Então, o medo que eu tenho e que eu fiz, né, que eu transformei em disposição e energia de pesquisa, tanto no meu trabalho como atriz, como no meu trabalho como terapeuta. O que me alimenta é provocar nas pessoas essas reflexões de autoconhecimento. A gente precisa se fazer perguntas o tempo inteiro. Quando a gente é criança, a gente faz perguntas sobre a vida. Sim. Né? Por quê? Não, por que é assim? Por que é assim? E é uma delícia, e é prazeroso, e é espontâneo, porque faz parte do crescimento, do amadurecimento. Mas depois a gente segue reproduzindo. A gente segue num movimento extremamente automatizado de vida. Você nem se dá conta do que você só vai reproduzindo aquilo ali e vai seguindo, né? Exatamente. Então, eu estava lá, né, no seu bate-papo sobre a questão da traição, e eu estava prestando muita atenção nas pessoas que estavam. Eu achei ótimo, eu achei uma delícia aquilo, Fábio. Quero te parabenizar, virei fã do Bora Conversar, acho muito bacana isso. Obrigado. Porque até o nome, né, é um espaço despojado, e a gente está aqui, e a gente realmente está de forma despojada, a gente está dentro da nossa casa, né? Exato. E podendo trocar ideia com o outro, como se estivesse num bar e tal, que é tudo que a gente queria estar fazendo hoje, né? Tudo que a gente precisa. Vai chegar esse momento, vai chegar. Vai, dessa troca. Mas, então, a gente precisa realmente saber se o que a gente está falando ali é automático. Se aquilo é uma reação e uma resposta pronta que tem dentro da gente para aquela pergunta. Né? Realmente estar no presente aqui, no momento presente, aberto e realmente se dispor a... Deixa eu pensar sobre isso. Vou pensar agora sobre isso. Porque hoje é um momento inédito na minha vida, porque somos pessoas inéditas a cada dia. E como é que a gente consegue, Jana? Posso chamar de Jana, né? O que quiser, Gaia, Jana, tanto faz. Como é que eu começo a fazer se desprogramar? Porque é aquilo que você falou, as pessoas sequer pensam, elas simplesmente reproduzem. Podem até não fazer o que estão falando, mas reproduz. Pois é, deixa eu pegar lá para a gente não falarem que eu não respondi a tua pergunta, que eu fugi da tua pergunta. Vamos voltar nela ali rapidinho, então. Quando você pergunta da traição, muito provavelmente, a maioria de nós
vai estar vivendo de alguma maneira, em algum tamanho, uma reprodução. Isso é inevitável, né? Mas você precisa tá, de alguma forma, incomodado. Porque se a gente se acomoda naquilo, se aquilo não causa ruído para a gente, se acomodar é se fechar, é se bloquear, aí a gente segue realmente reproduzindo as mesmas falas o resto da vida, né? Então, se sua mãe ensinou para você que as bases do amor, né, as bases do casamento são fidelidade, monogamia, né? Se todas essas informações têm um significado de amor para você, se você entendeu, se você recebeu essas informações e nunca se distanciou disso um pouco para você não julgar, mas observar sobre aquilo, se aquilo faz sentido para você, se você nunca fez isso, você vai seguir nesse caminho e por isso que as mentalidades duram tantos anos, séculos para se modificar, porque nós reproduzimos e reproduzimos. E temos Resposta: ainda. não temos autoconhecimento. Autoconhecimento, a gente tem que se descobrir ali para a gente promover pluralidades, diversidades, né? A Mas não, vida isso que é você está esse plural. falando, só um minutinho, isso que você está falando ainda tem um agravante, que é o fator religião. Porque ainda Claro. quando entra a religião, aí você Então, funde a cabeça do sujeito. tem muitos fatores que são crenças, que são pilares ali estruturais das suas crenças, da sua vida, mas que a gente, mesmo assim, é delicadíssimo, né? Porque quando a gente fala de religião, é uma coisa mais íntima ainda, né? A sua crença pessoal íntima. Mas mesmo assim, ela não pode te aprisionar, te sufocar. Em tudo na vida, você tem que ter um distanciamento e um olhar de uma crítica mesmo, de uma análise, um olhar analítico. Poxa, eu preciso ter uma flexibilidade daquilo para mim. Eu preciso. A gente não pode se fazer essa violência da gente ter comportamentos iguais, todos nós. Não, isso é muito danoso para a nossa saúde, né? Então, a traição, ela teve uma pessoa que eu achei muito interessante, uma moça, não vou lembrar, claro, o nome dela, mas ela colocou. Não foi só ela, eu acho, ela falou de Qual é a contrato, né? maioria? Não, para mim, o casamento é um contrato. Isso. Tá? E é mesmo, né? Assim, no civil é um contrato, né? Vira um contrato. E aí eu fiquei pensando tanto sobre aquela pessoa, sobre aquela palavra, essa palavra contrato. Gente, isso pesou até em mim, assim. A sensação já Não. imediata foi de peso. Sim. Peso. Aí eu convido a quem estiver aí com a gente, né? A gente pensar juntos agora. Pensar, gente, só pensar, tá? Eu não tô vendendo nenhuma ideia, o meu trabalho, a minha postura na vida, como mãe, com os meus filhos, como esposa, como professora, como terapeuta, como atriz, é de provocação na vida. Então, assim, a proposta que eu faço é da gente se provocar positivamente, é a gente pensar, o que eu quero com esse contrato? Eu quero o quê? Garantia de que a pessoa amanhã vai ser exatamente igual a pessoa que eu dormi hoje? Eu quero segurança? Eu quero poder controlar a minha vida para que ela sempre esteja igual? É isso que eu quero? Porque desejar
que o outro amanhã seja exatamente igual e ele foi hoje, se ele foi fiel hoje a mim, por exemplo, Uhum. eu quero que ele prometa para ele mesmo e para mim e para o mundo e para que amanhã ele vai também manter essa fidelidade. Como que eu quero isso? Em que bases eu posso querer que esta pessoa, esse ser humano, que a cada dia tem um ineditismo, a gente está em contato com a vida. Eu estou aqui com você hoje, uma pessoa, né, que eu estou conhecendo agora, a gente está trocando. Quando a gente acabar a live, eu não vou ser a mesma pessoa de antes da live, porque a gente está aqui juntos. A vida é isso, são encontros, são trocas, e a cada troca a gente sai modificado, a gente sai diferente daquilo. E isso é bom! Isso é ótimo. Estar diferente, estar em movimento, isto é vida. Isso é lindeza, isso é alargamento, isso é expansão, isto é amor. Isto é amar o outro, amar o próximo, é querer o bem dele. Então, a gente tem que tomar muitos cuidados, sabe? E aí, por que uma traição acabaria com um amor? Eu respondo fazendo uma pergunta. Né? A sensação, Por quê? essa sensação de posse, né, onde entra o contrato, logo depois tem uma posse, né? Tipo, eu casei, eu comprei. Tem um Exato. peso. Como se você não tivesse mais, você não fosse mais, não tivesse a sua individualidade. Você fosse viver somente para o outro. Isso mexe com um monte de Deu coisas. uma congelada, Jana. Oi. Deu uma congelada. Melhorou? Voltou. Melhorou. Voltou. Ai, meu Deus. Então tem um peso. Eu só vou viver para você e para mais ninguém, é isso? Eu estou condicionado para o resto da vida a viver só para você. E não é assim, né? E aí tem aquela coisa também do casamento que eu acho muito interessante, que é nós temos que fazer os mesmos programas, temos que ter os mesmos amigos, tudo vai entrando dentro desse contrato. É um horror. Eu tenho pavor dessa palavra casamento, tá? Eu tenho horror. E aí eu provoco. A gente trouxe, né? Você trouxe a proposta linda da gente falar sobre autonomia. Sim. Aonde está a autonomia? Minha e do meu parceiro, ou dos meus parceiros, não sei. Né? Nós somos um só. Exato. Casamos e nos tornamos um só. Se eu não tenho o meu espaço para eu ser cada dia maior, para que eu seja uma pessoa que eu pense novos pensamentos, que eu não pense pensamentos já pensados, que eu esteja que eu esteja viva, que eu esteja pulsante, que eu esteja aprendendo com a vida. Então, as parcerias, sejam elas de que natureza forem, elas são, acho que precisam ser mais fluidas nessas negociações. Porque nisso está incutido o respeito, o cuidado pelo outro, né? Então, se meu parceiro amanhã tá ansioso, tá angustiado, e se a gente tem uma troca muito honesta, muito gostosa, muito livre, que a gente se permita falar sobre as nossas angústias, e aí eu trago, ou ele traz para mim uma vontade, um desejo, uma coisa qualquer. Se eu estou junto, se eu estou compartilhando, se eu estou ali, se a gente está criando um caminhar ali em conjunto, é uma dança, Fábio. Aí eu vou ter que, vamos lá, vamos ver de que modo eu me ajusto a isso. Mas, Jana, mas aí é que tá, né? É o viver com o outro, é um.
ou viver para o outro. Aí é uma outra vertente. Dúvida, exatamente. 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 A gente, os padrões estão muito estruturados ali, né? As questões são muito estruturais. Sim. Por isso que dá. É porque tudo é muito pautado no medo, né, Fábio? A gente pauta a nossa vida nos nossos medos. Porque o que é essa ansiedade de querer que a minha vida amanhã, essa segurança de que eu vou estar casada durante 30 anos, 40 anos, 50 anos. O que me faz achar isso bom? Assim, qual é esse desejo que está me movendo? É um desejo de algo igual, sempre de segurança? Tem medo por trás disso. Tem medos. O E a medo é gente sempre. a gente não tem uma cultura, uma educação que nos permita, que nos forneça instrumentos para que a gente lide com os nossos medos de uma forma mais saudável. A gente precisa enfrentar os medos, isso é normal, o sofrer é normal, faz parte da vida, é aprendizagem. Se a pessoa que eu amo se diz ou se mostra apaixonada por um outro, ou se ela teve um relacionamento com um outro, claro que isso vai me causar alguma dor. Esse meu texto não está anulando as dores e os desconfortos de forma alguma. Eu estou trazendo tudo isso para discussão. Mas isso tem que ser trabalhado de forma livre, de forma autônoma a tudo aquilo que eu aprendi na vida. Porque senão, aonde está eu nisso? Eu estou reproduzindo a história da minha família. E aí a gente vai o tempo inteiro reproduzir, e aí falando de amor, é o amor romântico, é a estrutura do amor romântico, que é a estrutura padrão que a gente vive. E como ela ainda é Então, forte, né, Jana? fortíssimo, O que fortíssimo. eu começo a perceber, eu moro aqui em frente ao Instituto de Educação, aqui no início da Tijuca. E eu observo, né, eu gosto de observar. Eu vejo essa meninada com uma liberdade, com um sentimento, com o corpo delas, experimentar, né? Elas não estão se rotulando, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu estou experimentando, né? E quando a gente traz lá para uma galera mais antiga, ainda é muito difícil entender e compreender, porque eles ainda estão agarrados àqueles ensinamentos lá do início. Como é que abre essa cabecinha, né? Porque ninguém está dizendo, eu sempre falo isso aqui, ninguém está dizendo que é para você fazer igual, não. É para você pensar, refletir. Né? O que te faz bem? O que te leva a estar dentro de um casamento controlando o outro? Aí você falou num ponto certíssimo, né? O medo, a insegurança. Porque se eu estou bem dentro da minha relação, a pessoa que está comigo me satisfaz, quando ela não está comigo, eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho outras coisas para pensar. Não é verdade, Jana? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí eu vou trazer um ponto aqui, puxando a sardinha para o meu lado, e você já me perguntou isso, vou te responder agora tardiamente, como que a gente percebe, como que a gente sai desses padrões, né? Como que a gente desperta. Isso. As respostas estão todas no nosso corpo, todas. É porque a gente, quando vira adulto, né, a gente se fragmenta de uma maneira tenebrosa, uma coisa assustadora. Quando a gente vê as crianças, a gente percebe, é muito curioso isso, acho que a gente percebe com mais facilidade que aquele corpo é um lugar de conhecimento. A criança aprende pela experiência física, ela, né, ela se desenvolve, inclusive ela engatinha, ela aprende a andar, as experiências emocionais é mais fácil do adulto perceber o poder, a capacidade do corpo. Quando a gente vira adulto, a gente vira cabeções. Parece que o núcleo da nossa vida é o mental, desconectado desse corpo. A gente esquece que esse corpo continua sendo aquele corpo lá
da fase infantil que está experimentando e vivendo a vida naquele momento. Então, quando a gente faz um trabalho corporal, uma terapia via corpo, o que a gente está promovendo? A gente está trazendo esse mental de novo para ele estar conectado, essa percepção, a sua atenção. Você está conectado com as respostas do teu corpo. Então, quando você fica ansioso que teu marido chegou, namorado, seja lá o que for, não ligou para você até agora, ou tá de madrugada, onde será que ele está? O que não me deu resposta? Vai te dar taquicardia, você vai suar, você vai isso, vai... Então, assim, todo o medo está gritando e está registrado ali no teu corpo, né? Então, se a gente começa a ter essas leituras muito à mão, muito próximas da gente, a gente vai se perceber com mais clareza e vai entender, nossa senhora, eu estou passando mal por conta disso, por exemplo. Como isso me faz mal, como isso dói, como isso machuca. E aí eu posso vir a pensar, não quero sentir isso. E aí começa o desejo da mudança, né? E aí você entra num espaço de pedir ajuda ou de procurar uma terapia. E aí você começa a abrir um espaço de indagações. Por que pode não estar nem tão claro para você que você quer mudar a sua relação, quer mudar o seu relacionamento. Pode nem estar claro, mas você sabe que você... E cansa, e é sofrido, você não quer mais aquilo o tempo inteiro. Então, todas as relações, elas são muito sofridas, e a gente não percebe isso, né? Por conta dessas ansiedades de estar controlando o lugar do outro, de saber o que o outro está pensando, de saber o que o outro está sentindo, né? A gente tá sempre para fora, para fora, para fora. Então a gente precisa dessa conexão com a gente mesmo. A gente precisa ampliar essa nossa sensibilidade. E aí cai num espaço também que é uma questão que é muito importante, que é a autoestima, né? É tão importante a autoestima, porque se você está tão desejosa e tão preocupada sempre com o outro, como complemento da sua vida, como se agarrando tanto àquilo, eu preciso tanto desse outro, cadê ali o seu amor próprio, o seu prazer com o seu espaço, o seu prazer com as suas coisas que você cria, né? Tá muito esmagadinho, tá muito apagadinho. Então, é um emaranhado, é tudo super difícil, mas Como é que a terapia corporal, ela vai me ajudar a fazer esse resgate, Jana, da minha autoestima? Porque também tem uma falta de conhecimento que eu percebo até do seu corpo, do que te faz bem, do que você gosta. exatamente. O negócio é tão denso, ele entra tão dentro de você que você não consegue nem ter essa percepção. Não, isso eu não quero, isso eu não gosto, isso eu não faço. Né? Você vai vivendo tanto dentro, dentro da vida do outro que você esquece até da sua. Como é que essa terapia corporal ela vai fazer eu virar essa chavinha e ligar? Não, eu estou aqui, eu tenho a minha opinião, eu não quero, eu não aceito. Como é que vira essa chavinha, Jana? Eu aposto no prazer para tudo na vida. Eu acho que Sim. todo e qualquer movimento novo de conhecimento, de tudo, quando é pela via do prazer, tesão, da alegria, aquilo causa um impacto e um registro e uma memória muito forte. Então, todo o meu trabalho é baseado nas técnicas de nós atores, né? O meu trabalho é todo pautado nesse, que é um trabalho de preparação corporal, que envolve muita criação. Você preparar esse corpo com criatividade, é um espaço de criatividade. Então, para mim é uma palavra muito chave isso também, criatividade. Porque a gente só consegue ser criativo
perceba, Fábio, se a gente está no presente. A gente não cria nada se o nosso pensamento está fora do presente. Se meu pensamento foi para ontem, foi para... Eu não estou criando, já estou reproduzindo. Eu não estou criando nada novo. Né? E se eu estou também no futuro, na ansiedade, eu também não estou no relacional. A vida é relacional, não estou aqui me relacionando com o presente. Eu tenho que me relacionar com o presente. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, é você é você fazer esse treinamento mental, de você se desligar do passado, de você conseguir estar aqui no presente conectado com o teu corpo. Esse é o primeiríssimo passo. E é difícil. É simples, mas é difícil. E é um trabalhinho de estar ali na rotina o tempo inteiro, conectado com o teu corpo. Eu estou conversando aqui com você, mas eu sei que como eu estou sentada, eu estou sentindo, estou com essa minha pele, sabe, sensível ao ambiente aqui. Eu pego nesse copo, eu sinto a temperatura do copo, eu estou ligada aqui, não estou no meu mental fechadinha conversando com você, eu sou corpo. Então, quando a gente começa a se conectar, é muito louco isso, com o nosso corpo, com prazer, de maneiras prazerosas, com exercícios e práticas gostosas, você já começa a ter uma autoestima. Um prazer com você mesmo. Um prazer com o seu corpo, com o seu espaço. Porque Isso é até você para se chegar... aproximar. Isso é Ô, você se Johnny, aproximar de você. porque até para chegar nisso que você está falando, né, ainda tem a timidez, Sim, não é? Tem a sem timidez dúvida. para você poder vencer, né? Então, todo esse trabalho corporal te faz ter essa criatividade e liberdade, né? E Sim, liberdade. infelizmente, as pessoas que chegam hoje para procurarem um trabalho de terapia corporal, elas já estão informadas sobre isso e elas já estão num processo ali muito mais refinado e apurado, né? Infelizmente, a gente não tem essa formação, né? Nem escolar de lidar com o corpo como uma ferramenta de terapia, de autoconhecimento, a gente não tem. A gente nem sabe, a gente fala terapia corporal, o que vão fazer comigo? Vão mexer no meu corpo? Vão me tocar? Vão fazer o quê? E é completamente compreensível porque o nosso corpo é a nossa intimidade maior, né? É o lugar do seu íntimo, dos seus medos escondidos, dos seus pavores. É um lugar muito respeitoso, assim, né? Eu Você tem tenho que uma ter um amiga, cuidado, Jane, eu tenho uma amiga que ela fala uma coisa linda. Ela diz assim: o meu corpo é o meu templo, sem dúvida, né? sem dúvida. E isso é tão carinhoso, né? Porque é uma reverência que você faz a você mesmo, né? Sim. Isso é a autoestima. Isso é um carinho. Então, tudo, a grande base, a grande sustentação da nossa vida é esse carinho com a gente mesmo. Então, isso vai começar a provocar uma vontade, uma fome de você se entender melhor. Opa, peraí. Tô gostando disso aqui, tô gostando de mexer comigo, tô gostando. É muito prazeroso mexer com o corpo, é prazer puro. Pele é prazer puro. Então, se você faz um exercício, você percebe uma coisa nova, que é muito diferente de uma atividade física, tá? Que elas são todas importantíssimas, esporte, tudo isso. Mas está sendo feito de uma maneira desconectada. Eu estou ali, às vezes, estou lá malhando na academia, o que é super bacana, mas eu estou escutando música, vendo televisão, Tá ali no automático. enfim, estou no automático, No exatamente. Eu não automático. estou promovendo nenhum autoconhecimento ali. Então, não é disso, de atividade física, que eu estou falando. Né? Então, quando você está ali com a sua atenção e gerenciando todas as suas experiências, tudo que você está aprendendo ali, aquilo dá uma excitação muito grande. É unânime, Fábio, é um unânime, sabe? Um contato, uma primeira experiência de quem nunca fez um trabalho, fora o choro, né? Que é um lugar realmente que você fazer certos
certos movimentos, e às vezes com música e com objetivo, né, X, você se percebe fazendo aquela prática junto com aquela emoção, aquilo é memória. Solta tuas memórias todas. Aquilo ali vai mexer com você profundamente, né? Mas Chega a ser até pelo uma prazer. libertação de sentimentos ali que você às vezes traz junto com você mesmo Toda aí. certeza, com toda certeza. É uma libertação no sentido muscular mesmo aí, Fábio. Muscularmente mesmo. De uma tensão que você destrava. E aí, todas as nossas, a nossa musculatura tem memória emocional. Então, você destrava, não é um simples destrave, não é físico, nada é físico, ponto, ali, dissociado do seu emocional de forma alguma. Toda a nossa história de vida está aqui, está nas células, está a forma como a gente anda, a forma como eu recebo você. Quando eu entro num ambiente novo, quando eu chego num ambiente novo, o que acontece com o meu corpo? Quais são as musculaturas que tensionam? Por conta da timidez, por exemplo, né? Por conta dos meus preconceitos. Se eu olho um ambiente em que tem gente vestida assim, vestido assado, e eu já não gosto daquilo, eu já me crispo, eu já retraio o corpo, eu já trago o meu eixo para trás. Então, tudo isso molda o meu corpo, molda. Então, toda a minha história de sensações e de pensamentos está impressa, está desenhadinha, está formatada ali naquele corpo. Se eu mexo naquela forma, algo acontece. Imediato. É muito imediato. É uma porta de entrada assim, batata, sabe? Porque não depende de uma elucubração mental e tal, você tem que pensar sobre aquilo. Não, você é no sentir, é no imediato. O corpo é o lugar do sentir, da experiência, do conhecimento, portanto. Então, pá, eu tenho um choque, é como um choque térmico, um corpo quente entrar numa água fria, tum, né? Por isso que você desenvolve e engloba tudo isso, porque você volta para casa e vai olhar diferente, você vai conseguir olhar diferente aquilo que você está fazendo, aquilo que você está vivendo. Ou seja, o amor, né? De repente a tua relação ali seja casamento, namoro, como é que tá aquilo ali, se está morno, se está frio, se está quente. Você vai começar a fazer uma análise diferente daquilo que está acontecendo, né? E uma análise, Fábio, que passa a não ser só mental. Você sente, você percebe com mais facilidade. E aí você vai estar sensível a isso. E aí você vai, de repente, encontra ou fala com a sua mãe no telefone, com seu pai. Você percebe no tom de voz dela, nossa, eu acho que eu repito isso, eu sou exatamente assim, eu faço igual a essa pessoa. Ou, entende? Você começa a perceber, não só mentalmente, você começa a sentir nas suas relações aonde estão as suas reproduções. Né? Você começa a ver aquelas fontes e é daqui que eu bebi isso. E aí você começa a perceber, poxa, isso não sou eu 100%. Isso é muito da história, da minha história familiar, da história da minha família. Sim. Que tal eu construir a minha? Né? E aí entra a autonomia. Vamos construir a nossa vida? É tão mais gostoso. E pelo prazer, sempre, pelo prazer. O prazer com esse corpo que a cada relação pode ser uma explosão de novidade. E aí eu trago uma coisa. Por exemplo, para os casais que têm um relacionamento fechado, digamos, né, tradicional, casamentos tradicionais e tal, estão fadados a cair no tédio sexual, amoroso? Não necessariamente.
Se a gente entende, não só racionalmente, se a gente percebe a vida, passa a perceber a vida, sentir a vida como algo inédito a cada momento, aquele cara que você vai dormir hoje, opa, é novinho, é novinho em folha. Isso não é uma viagem, uma fantasia, não é? Pode parecer papo de doidão, maluco, Não. mas não é, porque o olhar sobre o outro é viciado. Eu olho os meus com filho, então é terrível isso. A gente olha o filho, já conheço, saiu de mim, né? Eu conheço, é assim, a gente rotula com uma facilidade horrorosa, né? Eu já sei o que ele vai. Esse daí eu já sei o que ele vai pensar, já sei como ele vai reagir. Olha que loucura isso. E a gente, como filho, sofre muito com isso também, né? Com esse olhar viciado dos pais. E é um olhar nosso, o olhar é nosso. É a minha fantasia sobre aquele filho que está ali, congeladinha na minha mente. Eu fiquei colada com ele o dia inteiro, eu sei tudo que ele recebeu de informação no celular, com os amigos. Eu não sei. E nós somos esponja, nós somos muito esponja. Então, eu não sei. Eu fico deduzindo que aquela pessoa é assim, é a mesma de semana passada, e eu mato toda a experiência que ela teve ao longo da semana. Gente, ela é uma outra pessoa. Isso não é viagem, ela é mesmo. Não. Ela é mesmo. É muito real, né? Porque você acha que conhece, que é seu, e não é, não. É quando não está com você. É verdade. É muito real. Pode não mudar a tua estrutura, mas nós temos que levar em consideração isso tudo que eu estou trazendo, provocando aqui, tá entrando em você. Amanhã você vai estar, de alguma maneira, contaminado um pouco com isso, né? Mais ou menos, dependendo da sua inclinação e da sua afinidade com aquilo. Mas e assim vai a cada hora do dia, a cada informação que a gente tem na internet, milhões de informações. É uma enxurrada de informações que a gente tem do mundo e a gente tá sendo construído o tempo inteiro. Nossa identidade está sendo construída a cada instante. Então, sim, não vem com esse papo de, te conheço. Mas aí eu já conheço, já convivo com ele há muito tempo. Você não conhece nem você mesmo. Você vai pensar que conhece o outro. Ninguém conhece ninguém. E prova maior. Isso é uma maravilha, porque eu acho que o que faz a relação ser gostosa é exatamente isso, né? Quando você acha que já conhece tudo, que você sabe tudo, aí essa relação cair no ostracismo se torna tão maior a probabilidade, né, Jana? Mas viver todas essas... trazer todo esse trabalho corporal, né? Tô adorando esse papo aqui, Jana, de verdade. Acho que só te ajudou a viver essas mulheres que você interpretou, tanto lá na série lá Novas Mulheres, da Regina, quanto também na Internas. Isso. Não é isso? Isso. É isso. E como é que foi feito? Eu fui assistir, eu já tinha assistido da Regina. Quando você me indicou, fui lá assistir. Eu falei, gente, como é que ela conseguiu ver tantas mulheres, não é? Como é que foi esse trabalho? Como é que surgiu a ideia? Primeiro vamos falar de Internas. Tá. Como é que surgiu? Foi com você? Foi seu marido conversando ali? Que inclusive eu quero que você também fale sobre ele, né? Porque ele é maravilhoso. Estão juntos aí já há algum tempo, mas cada um na sua casa. Isso. É isso? Maravilhoso. Por favor. Agora, por sinal, eu estou invadindo, estou na casa dele, mas é cada um na sua casa, no mesmo prédio, mas é cada um no seu quadrado. Tá juntinho, tá pertinho, mas cada um com o seu, né? Ele não tropeça nos meus tapetes, ele não gosta de tapete, eu gosto de tapete, cada um. E isso é delicioso, porque é o olhar
para o outro e o amor e o desejo que ele se conserve assim, né? Não é porque eu entrei na vida dele que ele vai se misturar e vai virar. Por isso que muita gente diz que amor, no final, nem acredita em amor, porque acha que é um narcisismo gigantesco. E eu concordo, é uma prática extremamente narcísica. A gente, no fundo, a gente quer que a pessoa ame a gente. Ele é um espelho, né? Do jeito que a gente quer se amar. Né? Quase que anulando, não importa quem seja, a gente quer essa necessidade do amor, essa necessidade do amor, né? Mas Vocês estão juntos a há ideia quanto do tempo, já? vai fazer 10 anos. Caramba, tempão. Já é um tempo. Já é um tempinho Já é um tempo. gostoso. Tem uma história aí já boa. Com muita história. O Internas, nós fomos contemplados com o edital de cultura da Lei Aldir Blanc, que é da onde os artistas estão conseguindo sobreviver nessa loucura, Sim. né? Então nós nos inscrevemos e fomos contemplados, ganhamos o edital. Eu não consegui pensar em um outro assunto senão a pandemia, que nós estamos absolutamente atravessados com isso, né? E o meu interesse como pessoa, como ser humano, é sempre buscar a compreensão pelo outro através das nossas similaridades, através do que a gente tem de comum, né? E, curiosamente, o que nos aproxima muito são os nossos medos, são as nossas dores, que são muito universais, que são comuns. Então, é muito por aí que a gente consegue a empatia, né, pelo outro. O outro está sentindo aquela dor, é num universo muito, muito geral. Todos nós passamos por... As dores são as mesmas, com historinhas, com roupagens e com contextos diversos. Mas foi pensando nisso, nesses temas, né? A gente escolheu 5 temas, temas até que são muito pouco falados, muito pouco comentados, trocados na grande mídia e tal, sempre para a gente trazer coisas novas para o campo da discussão, né? Mas aí eu pensei em falar de 5 histórias de 5 mulheres e seus medos e suas dores já de uma vida inteira, mas que por conta desse isolamento social que a gente está vivendo, a gente tem que se confrontar mais diretamente, de forma mais intensa, está tendo que lidar com aquilo de uma maneira mais potente. Você está falando isso, Jana? Desculpa te interromper. Não. E eu me identifiquei muito com essa sua fala, porque o Bora Conversar, esse projeto que eu tenho feito aqui, ele começou depois de uma crise de ansiedade que eu tive. Porque eu moro sozinho. Então, a pandemia, ela acabou acendendo, né? Acendendo várias coisas ali dentro da gente, de sentimentos, em que você tem que se questionar. Eu acho que quem não fez isso não aprendeu nada. E eu acho que a Internas, ela faz exatamente isso. Faz a gente se questionar. E é uma forma da gente se sentir próximo do outro, né? A gente saber dores, né? Do que as pessoas estão passando, do que cada um está vivendo, quais são as dores que estão sendo trazidas aí. A gente promove empatia, a gente promove compaixão, união, né? A gente enxerga o outro, né? Deixa de se preocupar um pouco com as nossas dores e olha um pouquinho para a dor do outro, né? A Sandra foi uma personagem. Ela mexeu tanto comigo, tanto. Porque o que foi acontecendo ali, né? Ela foi se fechando, se anulando. Aquilo foi... Eu fui assistindo, você fica assim...
ou você se identifica com você mesmo, ou que você conhece alguém que de repente você não escutou, você não deu essa oportunidade, não teve empatia, não teve Isso. empatia. Você estava tão dentro dos seus problemas e não teve esse olhar para o outro. Eu acho que Internas faz isso com a gente, traz essa reflexão, né? Porque não E é só essa é uma eu. brincadeira, né, com o nome, né, é uma provocação de todos esses lugares, né? São as histórias de cinco mulheres internas, as histórias internas de cinco mulheres, internas no sentido físico, cada uma no seu espaço pessoal Uhum. e com as suas questões íntimas, profundas, internas no nível emocional, né? E é tudo muito ligado, sabe? É muito intrínseco, assim. O meu trabalho como atriz alimenta profundamente o meu trabalho como terapeuta corporal e vice-versa. Porque, então, eu cresço como atriz na medida em que eu cresço como profissional estudiosa do corpo, porque eu lido com questões humanas, né? Me alargo, me expando a cada personagem que eu Como é crio. que era? Porque assim, a impressão que eu. A impressão não, a certeza. Você saía de uma personagem, totalmente, você dizia assim, não é a Jana, peraí. Você Ah, vestia aquilo aí. Como é que você fez? Como é que com esse trabalho, você fez isso o quê? Foi numa semana, terminava uma, descansava, fazia a outra? Como é que foi esse processo, Jana? foi um pique loucão, foi um pique bem louco, bem doidão. A gente gravou em um mês. Então, uma semaninha para cada um mesmo. E foi a toque de caixa mesmo, foi muito intenso por conta disso também. Essa preparação, eu não consegui fazer uma preparação, né? Foi um trabalho em que eu deixei fluir muito intuitivo, a intuição. Até porque a gente está com uma sensibilidade, todos nós, muito, né, apurada, a gente está mexido, a gente está sensível, a gente está doído. Então, criar cada personagem é realmente uma prática de amor, sabe? A vida, de amor ao próximo. De você tentar realmente. É maravilhoso isso e é terapêutico. Não tem como. O teatro, a arte é terapêutica. É isso que eu acho que eu quis trazer com essa união dessas duas funções na minha vida, né? Que para mim é uma só, praticamente. Desde que eu entendi que teatro é terapia, que a função do ator é terapêutica, que todo mundo precisa experimentar isso na rotina, para trazer para a vida, não ficar só no âmbito da profissão, né? Trazer o teatro como uma prática terapêutica, eu comecei a desenvolver o trabalho de terapia, né? Assumindo a arte como terapêutica. Então, o que acontece a cada personagem? Você aprende a olhar o próximo. Estou tratando o personagem como, né, como uma história de uma outra pessoa. Mesmo eu tendo criado, a criação ela é alimental e quando mais para você sentir aquilo, para você entrar naquela história, é um processo terapêutico maravilhoso, inevitável que você tem que fazer com você mesmo. Você percebe os seus preconceitos, os seus julgamentos, né? Você tende a reduzir, a criar rótulos, né? Igual personagem de novela mal feita, né? Mal escrita. Uhum. A vilã é a mulher má e a boazinha é a boazinha. 1000%, sempre, como se houvesse isso na vida. Isso é irreal. Então a gente aprende a observar primeiro como é a vida, com esse distanciamento, observar essas complexidades, essas camadas de cada pessoa, ninguém é uma coisa só, é um emaranhado, não tem o bonzinho, a ruim, não existe isso, a beleza está nessa complexidade. Então você aprende a olhar o outro com generosidade, com interesse genuíno, sem julgamento.
Eu tenho Janaína, com coisas que aquela, né? Se fosse uma pessoa real, eu posso escolher na minha vida, trazer para minha vida, se vai somar para mim ou não. Posso ser amiga, posso não querer ser amiga, mas sem o julgamento, sem o desprezo, sem a raiva, sem, né? Sem nada disso. É simplesmente uma questão de escolha, por afinidade. Então, a mesma coisa com os personagens. Se eu julgo, se eu menosprezo, eu não vou sentir, eu não vou viver aquilo com verdade. Eu não vou realmente viver aquela história daquela criatura. Então, a gente aprende, criando uma nova história, a gente aprende a ser empático. A gente aprende a olhar a vida de um outro ponto de vista, que não o nosso. A gente É o é um processo. mesmo dos preconceitos, né? Exato. Deixar Você entrar se dentro desloca. Você se desloca do seu lugar. Você é obrigado a se deslocar. Senão você vai ficar fazendo você mesmo, todos os personagens, né? Então você se desloca daquele seu lugar e você experimenta, uma brincadeira, um lúdico maravilhoso. Você experimenta sentir aquilo de uma outra forma. E isso marca a gente. Isso expande, inevitavelmente. Né? Eu até E aí, ousei. Diga. e após viver, né, essas mulheres, você não tão inquieta, porque inquieta você, inquieta, porque aí você vai para Regina Navarro fazer a série Novas Mulheres. Me fala dessa transição aí. Você saiu de uma série e foi para outra. Como é que a Regina chegou na sua vida? Cara, Regina é uma coisa, né, deliciosa, foi um presente. Eu conheci a Regina pelo meu marido, pelo Jorge. Eles estavam com os projetos e eu já conhecia, obviamente, né, já tinha Uhum. lido livros dela, inclusive. E teve um dia que, como ele teve uma reunião com ela em que o sócio dele não foi, falei, opa, uma brecha. Falei, eu quero ir, me leva. Aquela bem cara de pau, né? Para reunião de trabalho do outro. Eu falei, eu fico quietinha ali, mas eu, cara, eu quero trocar ideia com essa pessoa, quero aproveitar. Aí foi, assim, um encaixe, né? A gente já, Jana e tal, e já viramos amigas. Sim. E a Regina, ela tem um talento muito grande para amizade. É uma pessoa muito gostosa. Quando eu falo que ela é uma pessoa gostosa nesse sentido. Ela preza muito as amizades, essa relação da amizade, né? Então, ela fomenta a amizade, ela é uma mulher extremamente generosa. Então, quando ela começou a conhecer o meu trabalho, eu mostrar algumas coisas para ela, foi esses casamentos do universo, né? Ela Encontros, já assim, tinha de esse vida. projeto. Ela já tinha esse projeto de dar vida ali, de criar uma dramaturgia para os casos de consultório dela. Né? Para isso chegar a afetar as pessoas, né? De uma maneira mais potente ali. Visualizando, pela empatia com o personagem, né? Usar a arte para sensibilizar, que é perfeito. E aí foi muito rapidinho. A gente, vamos fazer, já foi fazendo, já muito rápido. A gente estava aqui durante a pandemia, inclusive, né? Então a gente não se viu, a gente não se vê há mais de um ano. A Regina ficou completamente trancafiada lá no apartamento dela, na casa dela, não sai para nada, não recebeu ninguém. A gente fez tudo ela gravava na casa dela, mandava para a gente a parte dela e a gente gravou aqui. Foi delicioso, foi muito legal, porque e foi muito bacana entrar mesmo nessa questão do feminino, nesse lugar da mulher, nessas histórias. Dessa autonomia, né, que ela traz, dessa autonomia que ela traz dessas mulheres, né, Jana? Para você, assim, Exatamente. dessas mulheres, eu tenho aqui a minha, que eu olhei e falei assim, para você, dessas mulheres que você viveu ali, qual é a que mais mexeu com você,
instigou, disse, poxa, peraí, tem a ver comigo, ou então não. Vou por esse caminho. Teve isso? Você teve esse start? Na série com a Regina? Da Regina. A da Regina, eu acho que a Silvia, eu acho que é a Sim. questão que é a questão da maternidade, que traz muito essa coisa desse lugar da autonomia, dessa mulher que se reconhece e tem a crítica a essa fala comum, a esse lugar comum, dessa necessidade que incutem dentro de nós, né? Que as pessoas cobram da gente, que mulher tem que dar à luz, tem que ser mãe. Senão você vai ser o quê? Você precisa, imagina, você vai jogar fora ali quase um pecado, como se fosse um pecado, né? Você tem útero, você precisa reproduzir. Você é uma criatura que nasceu para ser, né? Tem essa função de reprodutora, você precisa botar gente no mundo. E ela fala com muito, né? Com quase um nervoso, assim, tem umas explosões, um estado de vida muito explosivo, muito espontâneo. Eu acho que é a que mais traduz, talvez, essa força da autonomia que a gente está se referindo. Porque ela é aguerrida, né? Ela está ali num espaço que ela chega chegando. Ela não gosta, opa, e reivindica, né? E ao mesmo tempo também chora desesperada porque precisa do outro. Está em ebulição. Ninguém é. A gente, é uma coisa interessante também que eu acho interessante refletir. Eu acho que a gente tem muito vício em resultados na vida. A gente tem muita ansiedade de ter as coisas ali prontas, formatadas, com uma cara tal, com isso, sabe? Que é um pouco a coisa da segurança, desse lugar de segurança. Então, a gente fica muito aprisionado ali em definições, em coisas muito, muito certinhas, e a gente não deixa fluir e não curte e não desperta um prazer pelo processo. E a vida é processo, sempre, 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 sempre. A gente não tem um lugar para chegar. Ah, eu vou fazer terapia e vou me curar, e vou, daqui a tanto tempo, eu vou estar ótima. Tá tudo resolvido. Entende? Que são umas maluquices, né? Que a gente cria e que a gente fica perseguindo essas ilusões. Igual a ilusão do controle. Por isso a gente está tão bagunçado e atravessado agora, porque a morte está ali batendo na porta de todo mundo o tempo inteiro. A gente está vivendo morte, 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 morte o tempo inteiro, o tempo todo. A vida é essa imprevisibilidade, a vida é essa... Não tem nada, absolutamente nada que a gente possa controlar. Não é para isso. Não é essa função. Das mulheres que você interpretou, eu adorei a Lívia. Eu achei a Lívia, a liberdade dela que ela tem ali com desejo, né? Eu acho que a liberdade de viver, de ser. Eu fiquei apaixonado pela Lívia. Pois é. A Lívia, Fábio, já existia. A Lívia, eu tinha construído a Lívia e fiz... Era um material que eu tinha de videobook, de apresentação. Olha! Exatamente, porque eu e Jorge, a gente também... dirige videobooks para atores, faz esses materiais, né, de apresentação dos atores e tal. Sim. E eu tinha esse videobook meu. E foi esse material que eu mostrei para a Regina. Justamente dessa mulher. E por isso que a coisa casou. Ela falou... Porque você vê que tem tudo a ver. Isso. Tem tudo a ver com o que a Regina fala, com o que a Regina defende. Exatamente. Tudo a ver. Exatamente. Maravilhoso. Amante feliz. Amante feliz. Maravilhosa. E ela é o que ela, nesse sentido, ela é super bem resolvida e autônoma, porque ela sabe o que faz bem a ela.
Ela sabe, é só isso, não ela não se formatou, ela não se fechou ali, não está resolvido, não vai ser assim o resto da vida. Não. Naquele momento, ela é uma mulher do momento. Aquele momento ela sabe que ela só quer prazer. E Não, e sabedora aí, disso. muito claro, né? Isso me remete até à minha mãe. Minha mãe já não está mais aqui, mas ela, para mim, é a minha maior referência, meu maior exemplo. E ela se relacionou com um cara que ele era casado, e ele dizia para ela assim, aquela velha história clássica. Meu casamento não está bem, a gente já não faz mais nada. Minha mãe falou, olha, eu não quero saber disso não, meu amigo, porque eu não quero me casar com você. Eu tenho a minha vida, eu tenho o meu trabalho, eu só quero prazer. Que a gente possa sair, namorar, só isso. Então, assim, quando eu vi a livro, eu falei, as histórias que você vem e traz para você, né, te remete, né? Eu Uhum. adoro, enfim. Passamos de uma hora. Você vê que o Uau! papo é o melhor final. Quando o papo é bom, passamos de uma hora. Para a gente poder fechar, eu queria que você falasse de internas. Então, qual foi essa mulher de internas que você disse assim, opa, essa mexeu comigo? Olha, Fábio, Porque internas foi bem pesado, no sentido é, que mexe com um monte de sim, sentimentos, né, é o denso, Jana? é mais denso, É né? mais Mas lindo. É. foi um duplo desafio fazer a Sara mulher trans. Ah, Foi um, sim. foi um duplo desafio pela história de muita violência, que é o tema, é a transfobia. Muito forte, a história é muito forte, mas também Silêncio, pela Jana. ousadia. Eu prestei atenção até no silêncio. O silêncio me doía. Quando ela oferecia, que ela fala, tem uma parte que ela fala com o pai, né? Que ela vai oferecer. Aquilo me doeu tanto, aquele silêncio, né? Porque ele fala tanto, o silêncio ele fala ali, não é isso? É a comunicação, tem tanta comunicação, mas silenciosa. Né? Silenciosa. E é assim a vida, né, Fábio? E é assim a vida. A gente não aprende todos esses padrões mentais vindos dos nossos pais só pela audição, pelo que eles possam ter dito, falado. Muitas vezes ninguém falou nada. Não precisa ser falado nem dito nada. A gente apreende com a pele, né? A gente está nos silêncios, está nos distanciamentos, no deslocamento de uma pessoa com outra no ambiente. Isso tudo é comunicação, isso está contando uma história, né? Então, foi muito forte fazer a trans. Eu tive que me desconstruir, olhar a bagunça que isso criou em mim para tentar é, sentir aquela personagem como uma mulher trans. Foi uma provocação também para que a gente amplie essa percepção de gênero, né, do que é ser mulher, numa série que era só de mulheres. Foi uma ousadia, porque eu me incomodei, posso ter incomodado e tudo bem, porque a gente sabe que tem uma questão que eu respeito muito, que é esse lugar de fala. Eu não sou uma mulher trans, eu sou uma mulher cis, e as mulheres trans precisam de espaço na arte, as atrizes, né, trans precisam de espaço, são corpos que ainda não têm esse lugar respeitoso, mas dentro dessa criação, que foi uma criação dentro da pandemia, uma criação ali que só tinha eu, não tinha outros atores, não tive como contratar outros atores, então eu me dei a esse luxo dessa experiência provocativa de entrar nesse lugar também, que é um lugar árido, né? É uma discussão bem delicada. Então, mexeu comigo em todos esses sentidos. A coisa o tema da transfobia, da homofobia, né, do preconceito é algo que me dilacera, mexe muito comigo.
mexe completamente. Sempre mexeu, e agora, especialmente, porque tenho uma filha, tenho gêmeas, Maria e Beatriz, que vão fazer 17 anos agora, Você sexta-feira. tem quantos filhos, Jana? São 3. 3. O Gabriel, que vai fazer 22. E Caramba, Maria Gabriel também. é um homem. E Maria e Beatriz vão fazer 17. 17. E Beatriz é um trans. Ela é uma trans não binária. E isso foi uma experiência, está sendo uma experiência incrível para mim. Absolutamente incrível. Então, me atravessa também. Então, é um tema que eu quis trazer para minha pele, para minha, sabe? É incrível. Então, é uma bandeira que virou uma bandeira. É uma relação de aprendizado também. Totalmente, né, Jana? Totalmente. De alargamento, de expansão. É um tesão, eu acho um tesão a gente estar conversando e lidando com esses corpos diferentes, com esses sentidos, com essa ebulição, com esses questionamentos, o porquê que é mulher, que é homem, né, que é gênero. Isso que você está falando, a gente precisa terminar, porque nós passamos de 1 hora, mas eu queria terminar, a gente vai terminar com essa pergunta. Ter esse trabalho todo, esse desenvolvimento corporal, que é aquilo que você falou, está na pele, ele ajuda na hora de você ter esses assuntos, né? De você receber essa informação. Sim, ajuda a viver, a vivenciar aquilo. Você entra, você se conecta com muito mais rapidez, que você tem uma inteligência corporal, um corpo ali que está desenvolvido na sua inteligência sensitiva, sensorial. Então, você também. Para criar é um pouquinho mais fácil também, porque você já tem uma disponibilidade criativa com aquele corpo, você já experimenta, já tem como costume, como técnica também a experimentação desse corpo sobre vários ângulos, né? Se eu sou uma pessoa que sinto a vida de tal forma, já tenho uma compreensão terapêutica sobre isso, então eu sei que esse corpo muscularmente ele vai estar mais tensionado para frente, ele vai estar mais lânguido, ele vai estar, né? Então, como eu falei, são 2 funções da minha vida que uma alimenta a outra, e as 2 crescem nessa comunicação. Nesse âmbito, né? Jana, eu queria muito, muito te agradecer. O melhor resultado é esse, que o papo foi bom, porque passou do horário e a gente continuou falando. Dizer que é um privilégio que eu tenho aqui, eu fico muito feliz, sabe por quê? Eu só chamo gente que eu gosto, gente que eu admiro. Então, eu acho que a melhor troca está sendo essa. Muitíssimo obrigado. Parabéns, querido, parabéns. Eu que agradeço. Nossa, foi muito gostoso. Foi uma delícia conhecer você, o seu trabalho. Nossa, virei fã, vou acompanhar. E sempre que eu puder, eu vou entrar, hein? Ali Por favor, agora você vai dividir tela comigo. Precisa lá dividir tela. Exato. Me chama que eu tô adorando. Bora conversar. Bora isso que conversar. A gente precisa. Bora conversar. Muito obrigado. A gente está junto. Tá? Um beijo grande. Estamos juntos, querido. Obrigada. Tchau. Obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente, viu? Tchau. Obrigado. Tchau, gente.